Boa tarde, Rede. A gente vai conversar hoje com o Fábio Tosi, um especialista, um médico, especialista em saúde pública, que trabalha no projeto Saúde e Alegria. E a gente vai falar um pouquinho de saúde para a gente entender como é que a gente avalia isso nas propostas nas próximas eleições. Estou trazendo o Fábio aqui, vamos ver se o som melhorou. Tá melhor agora? Agora acho que tá. Agora acho que tá. Não, não tá. Não tá. Mas tudo bem. Eu vou colocar o fone. Para ver se melhora. Ele dá eco quando você entra. Você tá com o computador ligado também? Eu tenho o computador perto. Pode ser o som do computador. Se você estiver assistindo, no computador. Não tô, não. Não? Não. Às vezes tem caixinha. Não sei. Também não. Também não. Tenta tirar o som do computador. Tirar o som do computador. Tá sem som. Melhorou? Melhorou? Ainda tá com eco. Ainda tá com eco. Vamos lá. Pessoal, quem entrou aí, dá um feedback aqui. Se tá me ouvindo com eco, por favor. Se o som tá bom para vocês, aí a gente continua. Então, Fábio, começa você se apresentando. Eu sou a Daniela, do eu sou consultora pela rede de consultores do Instituto Etos, mas eu já atuo com sustentabilidade desde 2005. Quando eu trabalhava no Banco Real, que foi um dos bancos que começaram a falar de sustentabilidade dentro de organizações. Então, eu quero que você se apresente. Eu vou tentar te ouvir mais do que falar. Ok, vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Fábio Tosi, eu sou médico cirurgião. Fiz a minha carreira na Universidade de São Paulo, no Hospital Universitário da USP. E há 20 anos eu vim morar aqui em Santarém e comecei a trabalhar como médico no projeto Saúde e Alegria, desenvolvendo uma política pública para as comunidades ribeirinhas, uma política pública de saúde. Paralelamente, eu trabalhei aqui no município de Santarém na gestão, como coordenador do curso de medicina e outros cargos de gestão, não só em Santarém, como nos municípios do entorno. E o que eu posso falar mais, é que eu tenho bastante experiência junto com o projeto Saúde e Alegria, com o Eugênio, com o Caetano, foi a história do desenvolvimento de uma política pública adaptada de saúde para as comunidades ribeirinhas. Então, a gente pode conversar sobre isso e sobre outras coisas que vocês quiserem na área de saúde. Será um prazer. Isso. Então, eu quero lembrar quem estiver na live que a gente tem um ícone aqui de perguntas. E aí vocês podem mandar as perguntas, que isso facilita na hora da gente falar das perguntas, porque o Fábio pode visualizar também. Bom, então, vamos falar um pouco, Fábio, do que é essa estrutura de saúde pública que a gente chama de SUS, que acho que uma política premiada mundialmente, mas não muito reconhecida no Brasil, principalmente pelas elites aqui, né? Sim. Bem, o SUS, sem dúvida, foi o maior advento de toda a história da saúde pública no Brasil, né? A possibilidade de desenvolver dentro de um país como o nosso um sistema baseado em princípios muito importantes de universalidade, isto é, a saúde para todos, equidade, né? Uma saúde igual para todos, e integralidade, uma saúde que envolve todos os níveis de atenção, da cabeça aos pés, vamos dizer assim. Apesar desse projeto ser um projeto maravilhoso, um grande desafio, aqui dentro do Brasil, ele se tornou quase utópico, principalmente na Amazônia. Fazer saúde no Brasil é uma coisa, fazer saúde principalmente na Amazônia é outra coisa. Nosso país, como todos sabem, é um país de dimensões continentais, com diferenças socioeconômicas, culturais enormes. E a maior exemplo
de todo esse contexto diverso na Amazônia, no país, realmente é a Amazônia, onde a gente tem uma enormidade de desafios para fazer uma saúde de qualidade. Desde uma ausência enorme do Estado, um desenvolvimento muito pequeno dos aparelhos de saúde, dos equipamentos de saúde, que normalmente estão ligados às cidades de maior porte. E só para informá-los, 89% dos municípios da Amazônia, né, de 808 municípios, tem menos de 50 mil pessoas. Quer dizer, são municípios muito pequenos, com um poder econômico para investir em saúde também muito pequeno. Além disso, nós temos, historicamente, pouco investimento em diversas políticas públicas que impactam diretamente a saúde, como educação, saneamento e assim por diante. Além disso, nós temos um investimento em saúde pelo governo nas 3 esferas, federal, estadual e municipal, que é mais ou menos a metade do investimento que ele faz em outras regiões, principalmente se a gente considerar o Sudeste. Uhum. Além disso, nós temos uma distribuição populacional num território enorme. Os municípios são de tamanho de países. A densidade populacional por quilômetro quadrado varia de 1 habitante por quilômetro quadrado até 4 habitantes por quilômetro quadrado, na maior parte dos estados. Quer dizer, é pouca gente distribuída num território enorme. Isso dificulta muito a logística. Então, a Amazônia, e fazer saúde na Amazônia, e principalmente saúde indígena, eu não tenho dúvida que é o maior desafio do Sistema Único de Saúde. E a maior parte da população, a imensa maioria da população aqui, é totalmente SUS dependente. Então, a gente depende muito do Sistema Único de Saúde. Eu vou continuar falando um pouquinho, se vocês quiserem perguntar, me interromper, fiquem à vontade. Isso. Diante desse contexto... Fábio, você é professor, né? Então eu sei que você está bem habituado a ficar mandando ver nas informações. Mas eu queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre essa estrutura. Por que a gente fala que o SUS é tão importante? Porque é uma saúde universal. Como que funciona essa estrutura? Por exemplo, você falou de algumas dificuldades do norte do país, né? Isso precisa ser aprimorado. Né? Mas assim, eu acho que a gente precisa reforçar um pouco também o que a gente não conhece, né? Porque eu acho que o meu público, muita gente aqui nunca nem usou, sabe? Então, as pessoas não têm noção de que hoje alguns tratamentos caríssimos, né? Eles só são feitos pelo SUS, por exemplo. Então, é preciso a gente reconhecer, né, que a gente tem uma estrutura organizada que foi capaz de vacinar a população quando o governo resolveu deixar a gente vacinar a população para essa pandemia. Então, essas questões só reforçar alguns pontos principais da importância dessa estrutura, né? Muito bom. Hoje no país, só para contextualizar bem isso, nós temos dois sistemas basicamente de saúde, né? O sistema público e o sistema privado. O sistema privado é representado pelos convênios, e que exige pagamento de mensalidade, né? O comprometimento do usuário com as prestadoras de serviço, muito diferente do SUS, que é totalmente gratuito, universal. Especificamente aqui na região amazônica, onde as populações são muito carentes, né? Toda a população depende do sistema de saúde. E o sistema de saúde hoje tem uma estrutura muito boa. E nós fomos observadores, né? Assistimos essa vitória do SUS, que apesar de, no último governo, a gente ter um desejo, né? uma diretriz muito grande para transformar, tirar pessoas do SUS e levá-las para a saúde complementar, né? Que são os convênios, e dentro desse cenário incrível apareceu uma pandemia, e a pandemia trouxe à tona a nossa maior riqueza, que é o Sistema Único de Saúde, né? Então, ministros muito importantes que passaram aí, desde Mandetta, o REC, agora o Queiroga,
tentaram, de uma forma frustra, inicialmente, derrubar o SUS, fazendo que cada vez mais os convênios se fortalecessem. Mas, diante de uma pandemia, de um estado de calamidade pública, que foi a nossa pandemia pelo Covid-19, mostrou que é necessário o SUS. E o SUS não é só um sistema de saúde. O SUS são milhares, centenas de milhares de trabalhadores muito envolvidos para que o sistema se mantenha. São populações que dependem exclusivamente do SUS e fazem tudo para que o SUS vença e funcione de uma forma adequada. E isso, dentro do Sistema Único de Saúde, é representado por uma força muito grande, que é o controle social. Então, apesar de a gente ter uma série de gestores, que são os secretários de saúde estaduais, municipais, e o ministro da Saúde, que são os gestores principais, todas as decisões tomadas por esses gestores são decididas pelo controle social, que são os conselhos municipais, os conselhos estaduais, os conselhos de secretário. Então, dentro dessa pandemia, essa massa de gente que sustenta o SUS foi vencedora. E a gente viu de uma forma muito clara os ministros tirarem o chapéu para o SUS. Então, o Mandetta, que foi um grande ministro, mas foi um ministro que se fez através do sistema complementar de convênios, e o REIC assim também, tiveram que tirar o chapéu e o SUS saiu vitorioso, apesar dessa desgraça que se abateu sobre o nosso país, que eu não quero nem discutir aqui todos os motivos, mas provavelmente a maior parte dos senhores sabe, né? Trazendo realmente a importância do SUS. E para a nossa região, onde a gente tem pouco médico, a gente não tem estrada, tudo é levado pelos rios, os trabalhadores estão muito distantes dos centros, eles têm poucos equipamentos. Esse fervor por acreditar no Sistema Único de Saúde tem conduzido o sucesso do SUS aqui. E como eu milito aqui no terceiro setor, né, desde 2005, dentro do Saúde e Alegria, na coordenação de sistemas para atenção de populações ribeirinhas, essa ONG, graças a parcerias, conseguiu desenvolver uma metodologia para atender populações ribeirinhas, que antes dessa metodologia estavam excluídas ou muito perto de serem excluídas do Sistema Único de Saúde, pela distância que eles encontravam, pela não possibilidade de ter recurso para pagar o médico um convênio, pela dificuldade de encontrar um médico nas regiões interioranas. Só para vocês terem uma ideia, na maior parte da Amazônia, se vocês verem a distribuição de médicos no território, a gente tem um médico para quase 100 pessoas. Desculpe, para quase 100 mil pessoas. É muito poucos médicos. Os médicos estão concentrados nas cidades. Então, aqui no estado do Pará, por exemplo, 74% dos médicos estão na capital, onde só está 20% da população. 80% da população, que está espalhado pelo interior do Pará, nas comunidades ribeirinhas, interioranas, tem que viver só com 20% dos médicos. E esses médicos que estão fora da capital, a maior parte deles estão concentrados nas cidades maiores, deixando, então, um enorme vazio de médicos. Então, por que esses médicos não estão nas comunidades? Por uma série de fatores que essa política pública, que é chamada de equipes da saúde da família fluvial, que nada mais são que médicos, enfermeiros, técnicos, agentes comunitários de saúde, laboratório, dentista, uma farmácia, medicamento, seja colocado dentro de um barco e viaje pelos rios, pelas comunidades ribeirinhas, levando a saúde até as comunidades ribeirinhas. Dessa forma, as comunidades passaram a receber atenção de saúde. Foi um projeto muito exitoso do Saúde e Alegria, em parceria com as secretarias de saúde de Santarém, Belterra, Veiro, que são os municípios aqui, depois com o Ministério da Saúde, que fez uma portaria e propiciou
que essa portaria virasse uma política pública, essa modalidade, e pudesse atingir todas as comunidades da Amazônia Legal e do Mato Grosso do Sul, aproximadamente 800 municípios. Quer dizer, isso envolve uma população de quase 5 milhões de brasileiros. Quase um quinto dos municípios do Brasil todo, exatamente. Sendo que se você analisar esses municípios numa escala do melhor para o pior, analisando vários quesitos, você vai ver que os municípios da Amazônia, infelizmente, ocupam os últimos lugares. Quer dizer, é uma população carente realmente, que não tem acesso a várias políticas públicas, não só a políticas públicas de saúde, como educação, saneamento. Se a gente observar aí a quantidade, o número de chefes de família analfabetos aqui é enorme, então a educação falha, tá? E se vocês verem o número de habitações, de residências, né, que tem acesso à água encanada ou esgoto, também é um número muito mínimo, né? Então, aqui é um enorme celeiro, é um ambiente muito propício para a gente desenvolver realmente políticas públicas adaptadas para essas populações ribeirinhas. E eu falo muito, desculpa se quiser me interromper, hoje a Amazônia toda tem sofrido uma pressão enorme, né? O agronegócio está apertando a Amazônia por baixo, o desmatamento aperta a Amazônia de todo lado, existe uma pressão mundial hoje que são as mudanças climáticas, né? Que tem mudado muito a dinâmica dos rios aqui. Não sei se vocês acompanharam essa maravilhosa história dos rios voadores, né? Que é essa água inteira que passa em cima da Amazônia e vai cair depois no Mato Grosso, no Goiás, no Sul, e propiciar que tenham uma fartura nas suas culturas, nas suas hortas, né? Nas suas plantações. Então, essa pressão, hoje tem o garimpo, tem essa política indianista hoje aqui no país que claudica muito, que está muito ruim. Então, essas populações, cada vez mais, têm um papel importantíssimo na sobrevivência, não só da floresta, como na sobrevivência da humanidade. Essas populações tradicionais que sabem manter a floresta, conviver com ela, ter uma relação de simbiose muito grande, se não forem tratadas, essa floresta vai sofrer muito. E todos nós seremos impactados. Nós que moramos na Amazônia, vocês que moram no Sul, no Oeste, e também no mundo todo. Então, hoje em dia, a gente tem que ter e torcer muito para que todas as políticas públicas venham a ter uma tendência conservacionista na Amazônia e mantendo não só as pessoas na Amazônia, cuidando delas também. Tem muita coisa que você falou importante para reforçar. Né? Então, essa integração entre o governo, a sociedade civil, criar uma política pública. Essa questão que você falou de priorizar a região norte. Porque historicamente ela já está em vulnerabilidade. E por outro lado, é a região onde poderia estar tendo um desenvolvimento econômico com base na biodiversidade. Né? E na sustentabilidade, sem dúvida. Total. Eu vou comentar um pouquinho essa sua primeira afirmação, que eu achei bem interessante, né? O papel, vamos dizer assim, do terceiro setor. Né? Uhum. Não tem dúvida que o primeiro setor, né? O setor de gestão, o setor público, é muito bom aqui no Brasil, com todas as dificuldades, mas é um setor ainda, por uma série de problemas de orçamento, de demora, de pessoal que trabalha, que ainda tem dificuldade no desenvolvimento de algumas inovações. E o terceiro setor tem todas as qualidades, porque não é engessado. Ele tem a liberdade da criação, a liberdade da criação de projetos, a liberdade do investimento. E isso faz com que, dentro do terceiro setor, possam se criar políticas públicas para a Amazônia com muito mais facilidades. Então, eu vejo hoje em dia o terceiro setor, né, as ONGs, as OS, como um parceiro muito importante no desenvolvimento de políticas públicas.
pela facilidade que tem e pela liberdade da criação. E também essa possibilidade de criar coisas pequenas numa escala menor, que se derem certo, podem ser transferidas para um ganho de escala maior a nível municipal, estadual e depois a nível central, realmente federal. Então, isso aqui a gente tem vivido com muita intensidade aqui dentro do projeto e também em outros projetos que a gente participa, no desenvolvimento de políticas de saneamento, de sustentabilidade, de comércio justo, de processos que ofereçam a essas comunidades uma água potável, diminuindo muito diarreias e mortalidade infantil. A gente tem uma experiência maravilhosa aqui na região e também agora em áreas indígenas, com os mundurucus. A gente tem desenvolvido políticas para qualificar melhor a saúde prestada, por exemplo, a saúde indígena. Hoje a gente tem projetos que a gente apoia os DICEIs, né, que são os Distritos de Saúde Indígena Especiais, que trabalham nas terras indígenas, tentando oferecer para eles desenvolver laboratórios clínicos para que a atenção prestada aos indígenas possa ser melhor qualificada. Por exemplo, um diabético tem que ter acesso a fazer uma glicemia, a fazer um exame de como está o rim, como está a sua visão, como está seu coração. Então, o laboratório favorece isso e a maior parte dos DICEIs ainda não tem isso no território. Então, é um projeto de sucesso. Essa política pública que já foi consolidada, que são as equipes de saúde fluvial, que começou aqui no município de Santarém, parceria público-privada, né, entre o município e a ONG, teve muito sucesso. Hoje o município aqui tem 3 unidades fluviais. O Ministério da Saúde consolidou essa política, que é uma política muito interessante, porque também contempla uma necessidade dos secretários de saúde, que é um acesso diferenciado ao financiamento da política. Diferenciado por quê? Porque tudo é longe, precisa de mais combustível, o médico aqui custa mais caro, o remédio tem que vir do sul, então tem um custo maior. E essa política pública paga melhor. Então, foi um sucesso. E essa consolidação dessa política favoreceu que hoje quase 100 municípios da Amazônia, legal, tenham unidades fluviais de saúde. Então, foi um grande sucesso do projeto Saúde e Alegria, em parcerias, Ministério, municípios, consolidando essa política. É uma política que está implementada, mas ainda não está funcionando tão bem quanto a gente gostaria. Só para vocês terem uma ideia, que às vezes a implementação de um projeto de sucesso, às vezes não é o sucesso, porque ele tem que ser desenvolvido. Hoje, dessas quase 100 unidades que estamos espalhadas em todos os rios da Amazônia, né? Tem no Rio Xingu, tem Rio Negro, Rio Amazonas, Madeira, vários rios têm essas unidades, né, os municípios ribeirinhos. Apesar disso, somente 30 estão funcionando. Quer dizer, nós temos essa luta ainda para conseguir que o SUS implemente outras 70, que hoje é o esforço institucional do projeto Saúde e Alegria, fazer esse ganho de escala dentro do Sistema Único de Saúde, que eu não tenho dúvida seria um benefício enorme para as populações ribeirinhas. Tá, mas acho mais duas coisas, né? Primeiro, como que o setor privado pode apoiar vocês que já estão trabalhando em conjunto com o setor público, e aí a gente junta tudo. Hoje, aqui na Amazônia, realmente o financiamento, vamos falar em saúde, tá? As outras políticas públicas, saneamento, educação, justiça, também seguem a mesma norma, né? Nós temos bastante dificuldade para recursos financeiros, não só a nível dos municípios, da gestão. Como eu falei agora, o investimento em saúde aqui na região norte, na média de todos os estados da região norte, né, dos 9 estados, a gente tem, nas 3 esferas, municipal, estadual e federal, um investimento muito próximo da metade do que o governo, nessas 3 instâncias, investe por pessoa nas outras regiões. Quer dizer, do governo já vem pouco dinheiro. Então, a gente tem que desenvolver políticas que sejam sustentáveis aqui, que sejam políticas inteligentes, econômicas.
e também tem que ter políticas que possam captar. Hoje, a gente tem bastante dificuldade de captar no desenvolvimento dos projetos. E, apesar do projeto Saúde e Alegria, através de todo o seu corpo de funcionários, ter bastante expertise nisso, a gente escreve muitos projetos, né, para várias agências financiadoras nacionais, internacionais, privadas, institutos, outras organizações não governamentais, né? A gente trabalha com parcerias com outras ONGs que podem nos ajudar. Às vezes uma ONG pode trazer médico para a gente, como é o caso da Zoé, é uma ONG nova aqui na região que tem trazido médicos de muitas qualidades, que é uma grande deficiência aqui da nossa região. A gente tem parceiros de ONGs que desenvolvem tecnologias maravilhosas, como são os expedicionários da saúde, que desenvolvem centros cirúrgicos que podem ser levados para qualquer lugar, para qualquer aldeia, para qualquer comunidade. Mas a captação é sempre um problema. A nossa vida é escrever projeto, correr atrás de patrocinador, sensibilizar as camadas mais abastadas da nossa população, aqueles que podem oferecer um pouco dos seus recursos para atender essas populações que estão à margem do sistema de saúde e assim por diante. Uma coisa bem importante que várias agências internacionais têm ajudado. Com essa crise que nós estamos vivendo aqui na Amazônia, que começou aí já há alguns anos, principalmente nos últimos anos, né, houve um olhar muito diferenciado de vários apoios internacionais, né? Então, apesar da gente sofrer bastante internamente, a gente conseguiu captar, graças a Deus, com várias agências internacionais que favoreceram e têm favorecido o desenvolvimento de projetos em várias áreas, né? O Covid também mobilizou muito agências apoiadoras, né? E graças a Deus, pelo menos aqui na Amazônia, o Covid está bem atenuado agora, né? Nós esperamos que as próximas cepas, né, os próximos vírus que venham chegar aqui, sejam menos agressivos, como foi a Omicron, que teve uma grande difusão muito rápida, em quase uma semana ela entrou aqui na Amazônia toda, porém ela matou menos do que a Delta, do que as outras, né? Então, a gente torce muito também para que o Estado evolua no seu papel, né? Por exemplo, no caso da pandemia de Covid, na vacinação, no combate à fake news e também propiciar que os municípios tenham acesso aos EPIs, né? Uhum. E uma propaganda que venha a tratar o Covid. Mas eu não queria perder o pé do financiamento. Realmente o financiamento é uma dificuldade. Por sorte, nessa política pública que a gente trabalhou tanto, que são das embarcações, né, que são as unidades fluviais de saúde, junto com as suas equipes, a gente teve muita sensibilidade do governo federal, que incluiu, dentro dessa política, um financiamento bem diferenciado, quase 10 vezes maior para uma equipe de saúde da família. Então, se você pegar uma equipe de saúde da família do município como São Paulo, ela recebe muito menos do que uma equipe de saúde da família que está nesses barcos, atendendo as comunidades. E essa diferença de recurso é realmente que propicia que o gestor consiga comprar remédio, combustível, pagar os funcionários a ficar muitos dias fora de sua casa e os insumos de laboratório, assim por diante. Uhum. E aqui no sul, no Sudeste, o que você acha que deveria melhorar o sistema? Olha, hoje eu vejo essa relação, vamos dizer assim, botar uma barreira entre o Norte e o Sudeste, né? Eu acho que é um desafio para todo brasileiro, primeiro, conhecer a Amazônia, né? Infelizmente, a gente tem um conhecimento, por a maior parte dos brasileiros, muito pequeno dessa maravilha que é a Amazônia, desse universo de água, desse mundo de água, desse mundo de floresta, desse mundo de recurso natural que tem aqui, desse mundo de medicamentos que devem ser descobertos ainda, na fitoterapia e assim por diante, no número de patentes que podem ser tiradas aqui. Então, realmente, a Amazônia tem que deixar
de ser uma visão muito antiga que a gente ganhou lá quando eu era menino, a gente tinha essa visão do Inferno Verde, né? Para ser o futuro. A Amazônia é o futuro do país, eu não tenho dúvida, tá? Desde uma melhor exploração do agro, né? Talvez da agrofloresta, tem muitas propostas. Então, essa é uma solução. Dentro da saúde, principalmente nesse campo da descoberta, é enorme, tá? A gente deve... Deixa eu botar meu carregador de bateria aqui, desculpa, viu? Acabou de acender a luzinha aqui. Então, na saúde, eu vejo a saúde como, principalmente para os médicos, os alunos de medicina, não só de medicina, da área de saúde, enfermeiros, técnicos, biólogos, bioquímicos e assim por diante, como um campo de prática maravilhoso. E também um mercado de trabalho incrível. A Amazônia é um campo onde quem quiser vir trabalhar aqui vai ter o seu lugar, vai ter o seu reconhecimento, e a saúde especialmente é muito carente aqui. Então a gente tem ainda, do mesmo jeito que o sul do país, uma concentração de médicos muito grande nas cidades, mas a gente tem uma falta de médicos, de enfermeiros, de técnicos de saúde, de bioquímicos, de laboratoristas, de radiologistas enorme no interior de toda a Amazônia. Então, a Amazônia é um campo de prática maravilhoso, é um mercado de trabalho maravilhoso. Precisa, sim, esse olhar do Sul e também da academia. A academia tem que se envolver mais com a Amazônia. Hoje a gente tem um esforço muito grande de trazer alunos da universidade para terem vivência nessas embarcações que atendem as comunidades ribeirinhas. Isso para o médico é uma coisa maravilhosa, é uma experiência inesquecível. É onde ele vai ver que a comunicação, o conhecimento da ciência médica, da ciência aplicada à saúde, é muito importante, porque ele não vai poder ter tomografia, não vai poder ter ressonância nuclear magnética, ele vai ter que conversar, vai ter que olhar, vai ter que tirar a história e entender que o papel humano é muito importante. E na Amazônia é onde a gente pode provar isso. Enquanto que aí hoje, enquanto você vai num convênio, o médico olha para a sua cara, ou alguns, desculpe, e pede exames, aqui a gente tem que conversar, a gente tem que fazer um exame físico, a gente tem que entender a história dele e tentar dar um diagnóstico. E isso é uma coisa muito importante para o médico, esse lado humano. Uhum. E aí foi aonde os nossos médicos que vieram para cá, muitos deles mais médicos, que sustentaram bastante a interiorização da medicina aqui, tiveram um papel preponderante. Uhum. O Fábio, eu queria que você destacasse os pontos principais que a gente deve avaliar nessa campanha política. Assim, a gente está falando muito da região aqui, né? A gente já entendeu que é prioritário, mas se tem algo mais que deveria estar na proposta desses candidatos, principalmente a presidência. Sim, eu acho que em relação às políticas públicas de saúde, né, eu não tenho dúvida que em toda a Amazônia é muito importante a interiorização do SUS. Tá? E a interiorização do SUS sempre se faz por a presença da atenção básica. A atenção básica hoje no Brasil é muito centrada numa coisa maravilhosa, que são as equipes de saúde da família. Sejam elas alocadas nos pequenos municípios, nas comunidades, ou nessa política desenvolvida, que é muito interessante, que é colocar em barcos e a equipe vai com o laboratório, vai com tudo. Então, essa equipe da saúde da família e a interiorização da medicina é muito importante. E a interiorização da medicina não passa só pela saúde, passa também pela educação. Como nós vamos favorecer que se formem mais médicos, enfermeiros, técnicos que possam trabalhar em regiões interioranas. Nós precisamos de políticas públicas que favoreçam a interiorização da medicina. Desde uma carreira federal, por exemplo, na parte da política de justiça, do judiciário, ele conseguiu interiorizar juízes assim, fazendo um plano de carreira, onde inicialmente o juiz vai trabalhar lá na Conchinchina da Serra, lá no pequeno município, e com o tempo a carreira dele vai progredindo e vai permitindo que ele vá, aos pouquinhos, podendo chegar onde ele quer.
A outra coisa, existem muitas tecnologias, e hoje a tecnologia da vez aqui para a Amazônia, eu entendo de uma forma muito transparente e clara, é a telemedicina. A telemedicina, que é uma coisa que não exige muita tecnologia, pouca, apenas um sistema de conectividade, né? Hoje nós temos aí a provável implementação de quase 1.000 pontos de telemedicina aqui na Amazônia, uma parceria agora mundial aí, pode interiorizar muito a medicina. É relativamente barato, porque você não precisa levar o médico, você traz o paciente através da conectividade. Isso tem uma resolutividade enorme. O ano passado nós trabalhamos aqui com um projeto piloto que teve 87% da resolutividade dos casos. Imagina, nós deixamos as pessoas, 87% das pessoas que se consultaram ficaram nas suas comunidades e o seu problema foi resolvido lá. Claro que as especialidades ainda podem ser resolvidas por tele, mas algumas têm que vir fazer exames mais complexos assim. Então, isso aí é bem importante. A outra coisa, acho que tem que ter um fomento muito grande do governo federal para fomentar esse intercâmbio da academia. A academia tem que vir aqui para o interior da Amazônia para estudar, para dar soluções acadêmicas para problemas crônicos aqui. Os médicos, os professores têm que vir, os alunos têm que vir. Essa enormidade de médicos que se formam em escolas públicas e privadas poderiam fazer um estágio rural aqui conosco e entender a realidade. Com certeza, muitos deles iam se apaixonar e ficar por aqui, como eu trabalhei a vida toda na cidade, estou há 20 anos aqui, muito feliz. Ô, Fábio, oi. Você acha que esse tipo de adaptação também pode ser feito para as favelas, para as comunidades rurais, por exemplo? Eu não tenho dúvida. E a gente tem que tratar tudo isso dentro do mesmo saco. As favelas são grandes florestas aí, inexploradas, impenetráveis do lado da cidade, né? Que também depende de todas as políticas públicas. Só que as favelas, que estão normalmente perto dos grandes centros, né, são favorecidas porque perto delas existem estradas, ruas, hospitais, né? Apesar de a gente tem que desenvolver políticas públicas para que essas pessoas que moram na favela tenham acesso a isso. Mas na Amazônia ainda a gente tem ainda o fator distância, distribuição populacional no território enorme. Então, são grandes desafios do SUS. Eu não tenho dúvida que, apesar de, não só, vamos dizer assim, essas populações faveladas, carcerárias, tem vários tipos de populações realmente que têm um peso maior para ter acesso aos seus direitos, né, que é um direito universal à saúde. Mas ainda a Amazônia, e principalmente os indígenas, né, a saúde indígena, é o maior desafio de todo o sistema de saúde, de longe, tá? Porque aqui, outro fator... A gente teve um exemplo da Paraisópolis, que ela também teve que se virar sozinha, sabe? Então, eu acho que isso são exemplos que podem virar política pública. Sim. Já deu certo, sabe? Olha, aqui na Amazônia, como a gente tem falado bastante, né, o financiamento realmente é uma dificuldade. Cai pouco dinheiro aqui e fazer saúde aqui sai caro. Então, eu acho que dentro do governo, nós temos que ter mecanismos compensatórios. Por exemplo, essa grande evolução no agronegócio que teve no Brasil, podia ter uma fração que compensasse as perdas ambientais, né? Então, mecanismos compensatórios, taxas, termos de ajuste de conduta das pessoas que desmatam. Então, tudo isso poderia gerar recursos que deveriam ser aplicados diretamente na melhoria de várias políticas públicas, né? O financiamento também. Hoje, eu acho que a gente tem que evoluir muito nas medidas compensatórias pelos danos ocasionados por diversas atividades que geram recursos, né, no meio ambiente, e também a gente tem que ter mecanismos compensatórios de créditos de carbono. Hoje a floresta segura a água, mantém a estabilidade do clima no mundo todo. Então isso tem que ser pago por brasileiros ou por estrangeiros. Então o governo tem que ter linhas muito consistentes, fortes, para desenvolver esse tipo de captação para que possa ser aprimorado todas as políticas públicas aqui na Amazônia. Uma outra dificuldade muito grande é que
a maior parte, quando a gente analisa esses pequenos municípios, né, eu falei aqui, 50%, 89% dos municípios têm menos de 50 mil habitantes e 60% têm menos de 20 mil habitantes, são municípios desse tamanho. A gente tem que ter uma melhor preparação dos gestores. Eu acho que as instâncias superiores, tanto do governo estadual como do governo federal, né, diga-se de passagem, as secretarias estaduais de saúde e o Ministério da Saúde, tem que ter um apoio maior na gestão dos municípios para que eles tenham acesso a várias políticas públicas, a vários projetos, a vários mecanismos de captação. Então, você vai aqui perto de alguns municípios pequenininhos, eles têm dificuldade até de comunicação, não tem, a internet não funciona ainda, então ele tem que se inscrever num projeto que o governo está oferecendo, ele tem dificuldade. Então, a gestão tem que ter uma abordagem muito parceira das instâncias superiores com a gestão dos pequenos municípios. Isso é papel não só do governo federal, como dos conselhos federais de gestores, o CONASENS, o CONAS e assim por diante. Então, existe muita coisa para trabalhar aí na gestão, né? E esses conselhos são uma porta de entrada para a sociedade civil participar, né? Exatamente. A sociedade civil hoje tem feito um papel muito importante. A gente, muitas vezes, passa até por vilão, né? Aqui mesmo dentro do Saúde e Alegria, nós tivemos episódios aqui trágicos, graças a Deus superados aqui em alguns adventos muito graves que tiveram aqui, por exemplo, o incêndio há 2 anos atrás, que a ONG foi até responsabilizada de uma forma irresponsável. Provamos, graças a Deus, tivemos a oportunidade de clarear, transparecer e provar totalmente o absurdo de uma acusação dessa, mas a primeira notícia que vai, a gente teve um custo muito grande disso institucionalmente, mas graças a Deus é passado. Mas o terceiro setor é sempre parceiro. É claro que existe ONGs e ONGs, né? Mas a maior parte das ONGs, vamos dizer assim, que não funcionam bem, elas não conseguem se manter. Uhum. E hoje, graças a Deus, aqui na região, nós temos ONGs parceiras com muita responsabilidade e transparência e fazendo um papel exemplar em diversos campos das políticas públicas ou não ainda, né? Uhum. Fábio, tem só uma pergunta que mandaram, que é sobre a questão de segurança alimentar aí na região. Como é que está isso? A questão de acesso a alimentos industrializados. Muito bem. Bem, essa é uma pergunta que eu acho muito boa. Obrigado aí que perguntou, né? A segurança alimentar realmente é um grande desafio para a gente, né? E nós temos realizado e trabalhado nisso há muito tempo. E dentro do Programa de Saúde da Família, né, da puericultura, do acompanhamento do desenvolvimento ponderal, né, estatural das crianças, do programa de vacinação, a gente trabalha isso com bastante atenção. Essas comunidades tradicionais, que vivem, a maior parte delas, nas áreas de conservação e nas terras indígenas, quando elas estão isoladas, ou quando elas estão dentro do ritmo de vida dela tradicional, elas são, sob o ponto de vista nutricional, muito equilibradas, porque elas têm uma porção grande de extrativismo de alimentos, né? A castanha, a plantação da mandioca, outras culturas loco-regionais bem importantes, né? Melancia, abóbora e outros alimentos bem ricos em várias vitaminas, né? Como também o acesso à proteína, como é o caso do peixe e da caça, a carne, né? Então, quando elas estão dentro do habitat de vida delas, normal, elas têm um equilíbrio muito grande. À medida que elas começam a sofrer várias pressões, por exemplo, o agronegócio, o desmatamento, onde o meio ambiente começa a ficar um pouco alterado, a gente começa a ter problema. Um grande problema que a gente observou aqui nos últimos 20 anos, que na verdade é um contrassenso, foi o impacto do acesso dessas populações a recursos financeiros, como são as pensões, como é a Bolsa Família e outras
e outros recursos, que, de uma forma muito... Desculpe que minha câmera está mexendo, que eu mexo a mão, viu? Quem ficar enjoado, avisa aí. De uma forma até negativa, no primeiro momento, ela foi boa, porque ela permitiu a essas comunidades, por exemplo, o acesso à linha branca. Eles compraram o fogão, quem tinha energia elétrica teve uma geladeira, então puderam conservar carne, conservar alimentos, ter acesso aos benefícios, vamos dizer assim. Mas ela trouxe muita coisa ruim. Trouxe a televisão. Quando entrou a televisão nas comunidades, tem uma pressão enorme de consumo, e daí começaram, uma parte do dinheiro que sobrava, alguns largaram as plantações, outros começaram a comprar bens de consumo mais barato, quer dizer, eles têm acesso aos piores bens que a gente tem na comunidade. Então entrou o doce com muita força, o doce da pior qualidade, né? Doces de péssima qualidade, toda aquela enormidade de salgadinhos, de espuminhas que a gente fala, né? Cracks, essas coisas, e também o álcool. Então, apesar da gente ter introduzido um benefício que é um direito dessas famílias receberem uma cotação, um recurso financeiro mínimo, né? Antigamente não tinha circulação de moeda nessas comunidades tradicionais, a maior parte era escambo ou trocas, né? Então, com essa chegada aí nesses últimos 20 anos, a gente observou isso. Mas trouxe muita coisa boa. Quando o Programa Saúde da Família entrou, exigia que as crianças estudassem, se vacinassem. Então, a segurança alimentar é sempre um problema. E aqui a gente tem, aqui na Amazônia, também a gente tem um pouco de problema para determinar quem está mais abaixo da curva, quem é mais desnutrido ou não. Porque são parâmetros, muito desses parâmetros normais, são derivados de curvas baseadas nas nossas curvas lá no sul, europeus, descendentes de europeus e outras pessoas, e aqui a gente tem mais mamelucos, descendentes de indígenas, que têm uma estatura menor e assim por diante. Mas a gente não abaixa a guarda nunca da segurança alimentar. A gente mantém bastante projeto nisso e é uma coisa muito a ser observada. Olha, regiões com muita pressão, por exemplo, a gente vê hoje em dia, e isso é gritante, pessoal, por exemplo, a população Yanomami, tá? A população Yanomami lá em Rondônia está tendo uma pressão muito grande no território, principalmente a custa de garimpo, né? Esses garimpeiros naquela região trouxeram a malária tem atingido a população Yanomami maciçamente, e eles ficam fora do trabalho, fora das suas atividades. Então, eles deixam de plantar, eles deixam de caçar, eles começaram a beber junto com os garimpeiros, e isso tornou e criou uma fragilidade no sistema alimentar das crianças muito grandes. Então, nós temos observado dentro de algumas populações específicas, principalmente essas que estão sob uma pressão grande territorial, seja do desmatamento, principalmente do garimpo, um aumento muito marcante dos índices de desnutrição e mortalidade infantil. Então, é um grande alerta isso aí, tá? Como a importância da floresta em pé e do equilíbrio dessas comunidades com o seu ecossistema consegue segurar muito importantemente o estado nutricional dessas populações. O Fábio, uma última questão, já que você falou do álcool, e é sobre a saúde mental dessas populações da região. É uma boa pergunta. Isso é um grande desafio. A gente está anos-luz atrás do que seria a saúde mental, né? Esse ano a gente teve esse impacto todo da pandemia, né? Que, sem dúvida nenhuma, uma das linhas dentro da saúde que mais impactou foi a saúde mental, né? Então, tivemos um aumento da violência, né? Da violência dentro das comunidades, da violência entre gêneros, da violência contra as crianças, mulheres, assim por diante. A saúde mental é um desafio. A gente consegue, dentro do programa de saúde da família, abraçar uma série de pacientes, mas ainda é um campo que tem que ser muito, muito bem desenvolvido dentro das cidades, das maiores cidades aqui da região norte. Imagine, então, na ponta, que são as comunidades, né? Aqui dentro do Saúde e Alegria, e em parceria com outras organizações,
a CLUA, o Health and Harmony. A gente está desenvolvendo um trabalho muito bonito que a gente deve lançar agora em setembro, que deve fazer parte também de um trabalho muito bonito que está sendo feito, que é a Agenda Amazônia 2030, que já tem trabalhos bem importantes na saúde, né? Diga-se de passagem, um trabalho que a GV, junto com o pesquisador, o Rudy, tem feito, muito bonito. E nós estamos, de uma forma muito expressiva, tentando auxiliá-lo, fazendo o diagnóstico do SUS, que a gente tem chamado de SUS na floresta. Então, como é o SUS para essas populações em áreas tradicionais, para essas populações indígenas? Então, nós estamos desenhando isso, tentando fazer um retrato disso, com indicadores, contextualizando isso muito bem. Então, eu espero poder oferecer a todo mundo, através do Saúde e Alegria, do Health and Harmony, essa pesquisa e também através dessa Agenda Amazônia 2030, espero que a gente possa ser um colaborador, podendo trazer isso. E isso aí vai estar também indicadores de saúde mental. Que, não tenho dúvida, hoje talvez seja dentro dos setores da saúde um dos setores menos desenvolvidos que merece um olhar muito grande. E é uma sugestão aí para a agenda dos futuros políticos, gestores, um olhar diferenciado para a saúde mental. Acho que é isso, né, Fábio? Bem, eu agradeço aí vocês essa oportunidade. Eu acho que eu falo muito, desculpa, e eu falei de várias coisas, que tanta coisa para falar, mas eu espero poder ter dado um pequeno panorama do que é isso, do que é a saúde aqui na Amazônia, quais são as dificuldades. Espero também ter transparecido a importância do terceiro setor no apoio do desenvolvimento de políticas públicas ou de outros auxílios aqui, não só na saúde. Aqui no Saúde e Alegria a gente trabalha com quase tudo, né? E só tenho a agradecer. Espero que um pouquinho do que a gente falou seja útil. Obrigado. Com certeza. Muito obrigada pelo seu tempo. Um abraço a todos aí. E venham aqui para a região norte. Estamos esperando todos. Obrigado. Obrigada.